Olá, meus bons, sejam todos muito bem-vindos! Vocês sabiam que existia um capitão pirata brasileiro? Pois é, meus bons, e ele era muito odiado aí pelos piratas clássicos que a gente já conhece aí e os bucaneiros clássicos que a gente conhece de Tortuga, Nassau e Port Royal, tá? Então, se inscreva no canal e ative o sininho que eu vou te mostrar agora quem era o capitão pirata brasileiro mais famoso na época dos piratas, hein? Então, meus bons, o nome do vagabundo era Roque Brasileiro, tá? Esse não era o nome de batismo aí do Capitão Pirata Brasileiro, mas foram o nome que encontraram em várias cartas de navegação aí espalhadas por toda a costa brasileira, tá? Pela marinha e por vários museus aí que estão nas costas em cidades litorâneas brasileiras. Procure que você vai saber sobre o Roque Brasileiro, tá? Que em francês era Rocher Brazilian. Olha só, hein? Ele era muito amigo de piratas franceses. O nome dele se perdeu na história, mas foi encontrado aí sempre como Roque Brasileiro ou Rocher Brazilian. O Roque Brasileiro, ele nasceu na Holanda, mas foi trazido para o Brasil aí na época da invasão holandesa no Nordeste. Ele foi criado em Pernambuco. Sim, você que é de Pernambuco, pesquise sobre o pirata vagabundo que foi criado aí. O Roque Brasileiro era um bucaneiro na Bahia. Você sabe o que é um bucaneiro? Então vá no vídeo aqui no canal, na parte de início, lá tem um vídeo que fala sobre piratas, bucaneiros e corsários. Você vai ver a diferença entre eles, tá? Então, o Roque Brasileiro, ele começou como corsário na Bahia, certo? Só pela sua índole, pela sua vontade de roubar e vontade de saquear, ele acabou se tornando um bucaneiro na Bahia também, certo? Então começou a roubar, começou a traficar carne, começou a traficar roupa, começou a traficar armas e acabou aí sendo preso pela Espanha. Ele foi preso pela Espanha junto com o tal de François Helenois, tá? François Helenois era um famoso pirata demônio. Olha com quem que esse pirata brasileiro foi se enturmar primeiro. Com um cara que era considerado um pirata demônio. Olha só que não ia terminar bem, né? A história desse cara. Tantos piratas fodas no mundo que o cara poderia se enturmar e conhecer. Foi conhecer o pior. Meu Deus do céu, o cara já fazia o nome do nosso país ser conhecido ruim em outros países já. Então é o seguinte, esse François Leonor e o Roque Brasileiro ficaram muito amigos quando foram capturados pelos espanhóis. Eles foram muito torturados pelos espanhóis, tá? Mas conseguiram fugir e cada um foi pro lado. O François Leonor voltou para a França e o Roque Brasileiro foi para Jamaica. Olha só, hein? Ele foi para Jamaica. Lá na Jamaica, ele saqueou um monte de cidade. Ele decapitou um monte de gente. Ele fez um monte de atrocidade, assim, brutal mesmo, tá? Para você ter ideia, quando ele capturava um espanhol, ele assava o cara vivo e comia o cara. É isso mesmo que você ouviu. O Roque Brasileiro era odiado por outros piratas, assim como esse François Helenois, porque eles eram muito brutais.
Tanto que o rock brasileiro e esse François Lanois foram proibidos de entrar em Nassau e em Tortuga, que eram as cidades livres para a pirata poder navegar e entrar nelas. Olha só que vagabundos que eram esses dois, tá? Mas o rock brasileiro, ele foi criado, né, em Pernambuco, mas esse rock brasileiro, esse capitão rock brasileiro, como ele era conhecido, assim que ele começou a saquear as cidades, enfim, juntou muita riqueza e ele comprou o seu próprio navio. Você consegue imaginar? O cara ficou tão rico, ele matou tanta gente, que ele comprou o próprio navio, que era caríssimo comprar um navio militar na época, certo? Você tinha que ser praticamente um nobre para comprar um navio militar, e ele conseguiu. Ele comprou um navio militar e ele focava sempre seus ataques em navios espanhóis, sendo sempre ajudado aí pelo François Lenoir, que era um pirata francês, o pirata demônio. O François Lenoir vai ser o nosso próximo vídeo, tá? Então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e ative o sininho para você não perder o vídeo sobre a história desse pirata demônio que era o François Lenoir, tá? Que ele era muito pior que o rock brasileiro, tá? Imagina, ele era o mentor do rock brasileiro aí. Então, o rock brasileiro foi o pirata aí brasileiro mais bem sucedido na época da pirataria, tá? O rock brasileiro desapareceu em 1671. Dizem algumas cartas marítimas que viram um navio parecido com o navio que ele comprou em uma calmaria. Ou seja, ele morreu em uma calmaria. Se você não sabe o que é uma calmaria, também volte aqui nos nossos vídeos no início, que eu falo muito sobre calmarias, tá? Então aí ele teve um fim trágico no mar, porque na calmaria não tem vento e tem muito calor. Então provavelmente ele morreu de fome no meio de uma calmaria em alto mar e morrendo de calor, tá? É uma das piores formas aí de morrer. Mas também, né, o cara era muito vagabundo. O cara era muito sacana, a ponto de outros piratas não tolerarem a presença dele nas cidades piratas, né? A única que ele podia entrar era Port Royal, porque ele tinha uma rota de comércio com Port Royal e com alguns líderes de lá, e na Jamaica, mas só. Ele não podia entrar em mais lugar nenhum, tá? Então, comenta aí se você conhecia o rock brasileiro, ou rocher brasiliano aí, como dizem os franceses. Comente o que você achou aí sobre esse pirata que já fez, né, o nosso nome de brasileiro aí ser conhecido na época da pirataria, vagabundo. Pois é, cara, nem pro nosso pirata ser um cara foda, né, tipo um Barba Negra da vida, um Roberto Cofresi, não. Tinha que ser um cara que era aliado a um demônio pirata. É impressionante. Então tá, meus bons, muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo, beleza?